Olá, bem-vindos a mais um Direto da Redação. Eu sou Thaís Oliveira, repórter de Carta Capital, e nessa quinta eu recebo o jornalista Daniel Navarro Sonin, autor do livro Capa Branca, que conta a história de um funcionário do Hospital Psiquiátrico do Juqueri que acabou se tornando paciente. Primeiro, bem-vindo, queria agradecer a presença e queria que você contasse pra gente um pouco da história do Walter, como vocês se conheceram, de onde veio a ideia de escrever esse livro. Sim. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, né? Sempre bom discutir esse tema, né? Que ele é super esquecido e deixado de lado, né? E ninguém tem pouca gente tem noção do que acontece, do que aconteceu, né? Eu conheci o Walter meio que por acaso, né? Eu estava assistindo TV num feriado de Corpus Christi em 2007, e ele estava contando a história dele, né? Primeiro ele contou que era funcionário do Juqueri, era um atendente de enfermagem, né, concursado. Ele ingressou no Juqueri no começo dos anos 70, trabalhou primeiro no hospital psiquiátrico, numa das clínicas, depois foi transferido para o manicômio judiciário, que era uma realidade bem diferente daquela do hospital psiquiátrico, e depois se tornou paciente. No final da entrevista, ele disse que tinha a ideia de transformar essas memórias dele num livro. E eu pensei, poxa, esse livro eu vou querer ler quando ficar pronto, né? Mas se alguém precisa ajudar, né? Aí deu aquele clique, né? Falei, bom, então vou procurá-lo, porque se eu tenho tempo de assisti-lo aqui na TV, não custa nada eu tentar articular alguma forma de ajudar, de tentar saber mais sobre essa história pelo menos, né? E uns 3, 4 dias depois, a gente conseguiu o contato um do outro, a gente começou a conversar e ele me apresentou uns manuscritos que ele tinha, né? Parte desses manuscritos até estão no livro. Ele escrevia em pedaço de papel, em folha de sulfite e tal, para tentar não se esquecer daquilo que ele tinha passado, né? Sim. Então eram mais relatos assim dos pacientes ou de momentos que ele passou lá, tanto no manicômio quanto nas clínicas do hospital psiquiátrico, e coisas que ele passou também enquanto paciente, né? Sim. E ele foi me mandando esse material, eu fui organizando e dividindo o material em 3 partes, pelo menos, né? Sim. A primeira, ele como funcionário do hospital psiquiátrico, de uma das clínicas, a transferência dele para o manicômio, claro que a transição de funcionário para paciente e os relatos dele como paciente. Então ele viveu os 2 lados da história, né? Isso também me chamou muita atenção, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar, nem tinha visto filme, documentário ou livro, principalmente livro de alguém que tinha vivido esses 2 lados, né? Sim. Ou é sempre a visão do funcionário ou do paciente, né? E eu mesmo nunca tinha ido para o Juqueri, né? E claro, não conhecia o Walter, né? Então ele me apresentou esse mundo novo, né? Que eu conhecia mais de filme, de reportagem, né? Coisas muito fragmentadas, na verdade. Sim. Né? Queria fazer um adendo que, para quem não conhece, o Hospital do Juqueri é um complexo psiquiátrico que fica aqui em São Paulo e que desde os anos 50, se não me engano, foi palco de alguma das experiências mais aterradoras dos manicômios aqui no Brasil. Hoje ele opera com cerca de 80 pacientes que estão sendo gradativamente incluídos na rede distributiva do CAPS e outro atendimento que não... Fora de hospitais psiquiátricos, sim, como sim. Eram concebidos antigamente. Faz parte desse movimento de deshospitalização. Porque ele foi criado, o Juqueri, né? E outros hospitais psiquiátricos no Brasil, mais ou menos na mesma época, né? O Juqueri foi fundado na virada do século XIX para o século XX, 1898, pelo Dr. Franco da Rocha, que hoje dá nome à cidade que abriga o Juqueri, né? Ele foi criado dentro da política da concepção higienista mesmo, né? Que era você limpar a cidade daquilo que era indesejado, né? São Paulo estava crescendo num ritmo muito frenético, né? Por causa da industrialização e da lavoura do café. Inicialmente o Juqueri tinha capacidade tinha 800 leitos, né? Que para os dias de hoje já é um número muito grande para qualquer tipo de instituição desse tipo, né? Mas segundo o que diziam na época, né, era aquilo que se tinha de mais moderno. Mas, na verdade, era aquilo que era mais conveniente, né, porque os industriais, os agricultores, né, os donos os fazendeiros, né, que eram chamados de burguesia, né, com o aval do governo do estado, resolveram criar essa estrutura afastada do centro. Porque já tinha um hospital psiquiátrico no centro de São Paulo.
e não era desejado ter esse tipo de estrutura próximo da área nobre que era na época, né? Então já se aproveitou aquela ideia que se tinha na Europa dos leprosários, né, para quem tinha hanseníase, e dos sanatórios para quem tinha tuberculose. Quanto mais longe, melhor, né? Essa coisa se repete um pouco hoje em dia, né? Eu, dando um salto um pouco no lançamento do livro e tudo, a gente visita alguns CAPs, né? Tanto aqui na capital, em São Paulo, quanto no interior e em outros estados. A gente viu, na verdade, no interior numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, que por acaso o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, né, que é um substitutivo do antigo hospital psiquiátrico, que são residências menores que atendem de 15 a 30 pacientes, mais ou menos, que hoje são chamados de usuários, ficava numa área nobre. E teve muita resistência da população que morava no entorno de ter uma instituição desse tipo, ainda hoje, né, a gente foi para lá em 2017, mais de 120 anos depois da fundação do Juqueri. E nesse primeiro momento, o Juqueri era só o hospital psiquiátrico, era a colônia de alienados, chamava colônia de alienados. Esses alienados eram aqueles indesejados, na verdade, era o vocabulário da época, né? E se misturava de tudo, né? Era o imigrante que chegava no Brasil e não se adaptava à indústria nem à lavoura do café, era o alcoólatra, era o epilético, era o esquizofrênico, era a prostituta, né? Era até mãe solteira, no caso, que tinha o filho numa circunstância não desejada, né? Então aquilo acabou se tornando um depósito, né? Porque aqueles 800 leitos viraram 1.000, 2.000, aí foram se criando as colônias ao redor das clínicas do Hospital Central, né? Essas colônias ainda mais afastadas da administração, né? Ainda está de pé a casa, né? A edificação em Jundiaí, que já é longe de Franco da Rocha, em Mairiporã, em Caieiras, em Cajamar, que são os municípios da região, né? Então quem trabalhava e quem era paciente dessas colônias também já estava afastados até do centro de cuidado, né? Que era as clínicas do Hospital Central, né? E se misturava tudo até então, né? Criança também, tinha internação de crianças. E só nos anos 30, na década de 30, nos anos 30, que foi criado o manicômio judiciário, que na verdade, a grosso modo, a gente pode falar que é uma prisão, né? Que recebia aqueles criminosos que tinham problemas mentais ou psiquiátricos, né? Chegava com um laudo e não podiam para um presídio comum, né? E isso também foi tendo um inchaço, né? A capacidade do manicômio era 400 leitos, se não me engano, e nos anos 60, nos anos 70, o manicômio judiciário chegou a ter 900 ocupantes. O Juqueri, né, o hospital psiquiátrico, as suas clínicas e as colônias, desses 800 leitos, nos anos 60, nos anos 70, ele tinha capacidade para receber 8.000 pessoas, chegou a ter 18.000, né? E esses 18.000, na verdade, muita gente contesta esse número, porque aconteceu um incêndio em 2005, né, no prédio da administração do Hospital Central, que queimou os prontuários de 1952 a 2005. Caramba. Então não tem como a gente saber o número exato por conta disso também, né? E essas memórias se apagaram, né? E uma das coisas que a gente tenta resgatar com o livro é manter as memórias do local vivas, né? Tanto das pessoas quanto da instituição. Claro. Né? Eu sei que no livro o Walter conta que ele começou a sentir que a cabeça dele já não estava funcionando da maneira como funcionava antes ao conviver com os internos do hospital, do manicômio judiciário. Quais são as memórias mais marcantes dele a respeito dessa época? Olha, em primeiro lugar, assim, ele precisava ter um segurança, né? Um dos internos, que a gente chama de personagens do livro, né? Era o segurança dele, que chama Serra Grande. Inclusive, chama não, era um apelido, né? Porque as pessoas, tanto no hospital psiquiátrico quanto no manicômio, elas eram descaracterizadas fisicamente, né? E até a identidade se perdia, né? Então a maioria era apelido, né? Ou no hospital psiquiátrico tinha os ignorados, que chegavam sem documentação e no prontuário estava ignorado a Silva, etc. Mas esse Serra Grande, que era o segurança dele, ele até brinca, né? Ele fala, eu escolhi pelo currículo, né? Passou por uma fase de recursos humanos, né? Na verdade.
ele chegou no manicômio judiciário porque tinha matado a família inteira dele a machadadas, né? Mas era uma proteção que ele precisava, o Walter, e o Serra Grande precisava também. Porque tinha muita violência entre os próprios internos e dos funcionários com os pacientes, com os internos e dos internos com os funcionários. Porque era um ambiente muito hostil, era um ambiente de cadeia. Todo o vocabulário que o Walter usava para mim, para relatar o manicômio, eu tinha a impressão que estava lendo alguma coisa sobre o antigo Carandiru, na verdade. Sim. Era Hora da Tranca, né? Boia, né? Moamba, tudo era linguagem de cadeia, né? E ele precisava dessa proteção dentro desse ambiente, porque tinham os próprios internos, as histórias de violência sexual, de furto, de roubo, né? Então ele temia pela própria vida dele. Além do fato de que, na verdade, isso eu fui entendendo com o tempo, né? Durante o período em que a gente estava escrevendo o livro. Eu acredito que tenha tido um desvio de função, porque ele entrou para trabalhar no Juqueri como atendente de enfermagem, que seria hoje em dia considerado um auxiliar de enfermagem. Sim. Embora ele tenha entrado para trabalhar no Juqueri com 19 anos, sem um curso técnico em enfermagem, muito menos fazendo faculdade de enfermagem ou de qualquer coisa relacionada à área da saúde. Então ele entrou lá cru e foi se moldando àquela realidade que era de ter, sei lá, segundo números oficiais, 18 mil pacientes, né? O manicômio, ele na verdade estava trabalhando como carcereiro, né? Porque ele tinha de repente que entrar na cela de um interno perigoso. Sim. E se defender do ataque dele, né? E tinha, claro, que a distribuição de medicação e tudo, mas o trabalho dele essencialmente era de carcereiro. E que é uma coisa muito complexa essa mudança de funcionário para paciente, mas um dos episódios que ele narrou para mim primeiro foi um dia que ele chegou em casa, isso no meio dos anos 70, né? Imagina, uma cidade afastada de São Paulo, né? Franco da Rocha fica a 40 quilômetros de São Paulo. Ele tinha uma TV preta e branca de 14 polegadas, pequena. Ele ligou a TV depois de um dia de trabalho, já tinha chegado cansado, já estava estressado, tudo, e preocupado com o futuro dele, com o presente também. Ele assistiu a um filme em que há uma rebelião num presídio e os detentos teriam matado todos os funcionários, diretor, carcereiro, etc. Sim. Ele disse para mim, na primeira vez, que quando ele via o rosto dos atores que interpretavam os detentos, ele via aqueles internos que ele lidava no manicômio. Sim. Ele falou, poxa, se isso aconteceu no filme, vai acontecer comigo também. Então o que aconteceu? Ele começou a faltar, né? Eu não posso precisar um diagnóstico, né? Mas talvez ele tenha tido depressão, sei lá, síndrome do pânico e tal. Ele começou a faltar muito, né? E acumular uma série de advertências. Embora ele seja funcionário público, a carreira dele estava por um risco, né? Ele já estava tendo acompanhamento psiquiátrico, né? Tinha um psiquiatra que o acompanhava, e o psiquiatra o orientou a se internar para ele se tratar e voltar a trabalhar, né? E ele não teve muita escolha, né? Não tinha muita saída, não tinha com quem conversar, o que pesquisar e saber o que acontecia no mundo exterior, né? Porque tanto Franco da Rocha quanto o Juqueri era um mundo à parte, né? Ficava isolado da capital e de tudo que estava acontecendo, né? Então ele se internou e todo paciente, inclusive ele, chegava no Juqueri e ficava num período de quarentena, de observação. Sim. Num prédio que chama Rotunda, que está em pé até hoje lá, tal, que parece uma torre, né? Sim. E ele ficava confinado por um período que ele também não se lembra quanto é impossível a gente saber, né? E ele disse para mim que ficava nessa cela, né? E era observado numa janelinha, né? E recebia alimentação 3 vezes ao dia. Então se tinha uma noção mais ou menos de quanto tempo estava passando, porque ele já conhecia essa realidade também, mas com o tempo isso se perdeu, porque se você perguntar para ele quanto tempo ele ficou nesse período de observação, ele não vai saber dizer. Sim. Mas quando ele saiu do período de observação e foi para um pátio, né? Ele primeiro falou que era funcionário, ninguém acreditou, porque ele já estava descaracterizado como funcionário, né? Sim. Ele tinha perdido a capa branca, né? Inclusive o livro chama o Capa Branca porque
os atendentes de enfermagem, os enfermeiros, eles usavam um jaleco branco, né? Que também descaracterizava o funcionário, porque os pacientes e os outros funcionários chamavam uns aos outros de capa branca. Sim. Não pelo nome. Tanto que no livro, em nenhum momento do relato dele, o nome dele aparece, né? De outros funcionários, sim, que ele se refere aos outros funcionários. Mas era muito comum isso. O paciente do hospital psiquiátrico, o interno do manicômio, os outros funcionários chamarem uns aos outros de capa branca, né? E ele já estava com uniforme de paciente, que era o mesmo para todo mundo, né? O mesmo tamanho, não tinha PMG, o mesmo tipo de calçado, que era um chinelo, e a cabeça raspada. Depois ainda arrancaram os dentes superiores dele, né? Então, sem anestesia? Sem anestesia, nada. A seco assim, né? Ele contou Por que eles faziam isso? Tinha duas coisas, né? A primeira era porque a primeira defesa de uma pessoa, quando está amarrada, é morder, né? Sim. Então, tirando os dentes superiores, a pessoa não vai morder mais. Sim. A outra era o que não se tinha cuidado odontológico nenhum, né? Se um dente apodrecia, né? Ou tinha uma cárie, arrancava todos os outros para não apodrecer o resto, né? Sim. Hoje não, você vai no consultório, faz obturação, sei lá, cuida do canal e tudo. Naquela época não. E ele próprio foi vítima das torturas com eletrochoque, que é um outro relato comum nos manicômios no Brasil? Ele aplicou eletrochoque, né? Enquanto funcionário. Isso é um spoiler do livro já, mas não prejudica a leitura, acho. Ele entrou numa lista para o eletrochoque e não chegou a tomar porque teve uma mudança de lista, de pessoa que ia aplicar e tal, então ele acabou saindo dessa. Mas ele já sabia como é que era, porque ele aplicou eletrochoque. Aí voltando um pouco, quando ele saiu dessa situação de observação, ele também procurou pelo psiquiatra dele, que tinha saído de férias para casar, e ele só voltaria depois de 30 dias. Então ele ficou totalmente desamparado. E eu até perguntava assim para ele, falei, poxa, mas o Juqueri, o hospital psiquiátrico, eram 4 clínicas masculinas e 4 femininas. Ele trabalhou, se não me engano, na terceira e ficou internado na quarta. Era uma do lado da outra, né? Sim. E eu falei, poxa, mas ninguém te reconheceu no lugar onde você trabalhou, né? Ele falou, não. Aí eu falei, por quê? Por que não? Aí eu tive que fazer um exercício, né? Porque pra ele era óbvio, pra mim não. Primeiro, ele tinha passado uma temporada de pelo menos uns 4 anos no manicômio judiciário. Então, tiveram mudanças, né? Em funcionário, em paciente e tudo. Depois era um local apinhado de gente, né? Ele mesmo conta, falava, tinha época que chegava gente assim aos montes, tinha gente dormia no chão, dormia nas escadarias, dormia na porta do banheiro, né? Então, ele era mais um naquela multidão, né? Não tinha muito o que ele fazer. Só depois de muito tempo, quando ele já tinha perdido os dentes, tinha arrancado, que uma pessoa que jogava futebol com ele, que isso era muito comum, né? Uma clínica jogar futebol contra a outra. Sim. E tal, o reconheceu e falou, não, você realmente você é funcionário, você não devia estar aqui. Porque o que acontecia nas clínicas também? Tinham 2 andares, né? O térreo era reservado para aqueles pacientes que não tinham muito asseio e não controlavam suas funções mesmo, né? Eles defecavam e urinavam na cama, no chão. Então todo dia de manhã entravam os funcionários e limpavam o chão, que era com piso frio, né? E a rotina se repetia. Os pacientes com um pouco mais de discernimento ficavam no andar de cima, que era piso de madeira. Ele foi realocado para um setor onde tinham outros funcionários que estavam se tratando principalmente por conta de alcoolismo. Sim. Só que ele disse que nessa época foi o tempo em que ele mais ingeriu álcool na vida dele. Dentro do hospital? Dentro do hospital, porque os funcionários que estavam se tratando de alcoolismo davam um jeito de fazer entrar a bebida alcoólica lá dentro, né? Sim. Então o tratamento mesmo não tinha nenhum, né? Era tudo na base da contenção, na verdade, né? Sim. Porque era muito paciente para pouco funcionário dar conta. Então você acaba entrando numa espiral assim de destruição, né? de acomodação do sistema, que quando não se batia para se defender ou para se impor, tinha a questão do choque elétrico e tinha a questão da medicação, que era para deixar o paciente fora de combate, na verdade. O Walter não pegou essa época, mas porque ele entrou nos anos 70, mas antes disso, com essa coisa de evolução da medicina, da psiquiatria e tudo,
tinham dois tratamentos, que um era a malarioterapia, que o paciente recebia o vírus da malária e ficava de cama, claro, ficava doente, então ele não dava mais trabalho. E tinha o coma insulínico, que a pessoa recebia uma dose de insulina muito alta, né? E ficava em coma, né? Então a gente até chama de camisa de força química, na verdade, né? Porque também tinha a camisa de força, inclusive a capa do livro é uma camisa de força. Exato. Né? Eu queria aproveitar e fazer a pergunta da sócia Olívia Silva Ramos, que quer saber se você acha que o governo atual poderia voltar a ter hospitais de fachada, como o de Barbacena, o Hospital Colônia, em Santa Catarina. É possível, né? Porque eu vejo desde 2007, quando a gente começou a escrever o livro, e agora um pouco mais, né? Depois de 2014, que foi quando a gente lançou, que quando a gente está num ambiente, quando a gente vai dar palestra, né? A gente está num ambiente de profissionais ou estudantes da área da saúde, seja psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, etc., se tem noção dessa realidade, porque a pessoa estuda, né? E tudo. Mas para quem está de fora, tem muita gente que ainda pensa como se pensava na virada do século, há 120 anos. Então, é muito mais cômodo varrer a sujeira para debaixo do tapete, sem querer chamar as pessoas que estão em sofrimento de sujeira, mas é como se vê isso, né? Do que se propor outro tipo de tratamento, de terapia ou de instituição, né? A gente está discutindo a coisa do choque elétrico, né? Sim, é uma outra pergunta que eu Exatamente. gostaria de fazer. É um negócio sempre muito polêmico, porque realmente ele foi criado com uma função terapêutica. E na época em que ele foi criado, se tinham laudos médicos, estudos, e a família tinha que autorizar. Hoje em dia continua assim, né? Sim. Claro que evoluiu muito o equipamento, o próprio tratamento, mas tem seus riscos, né? O problema é a gente generalizar, como se generalizava no passado, né? A gente visitou o Hospital do Mandaqui, né? É um hospital psiquiátrico, tem 30 leitos, né, de capacidade, e a gente percorrendo o hospital viu que cada leito tinha o nome do paciente, na recepção do hospital tinha o nome do paciente, né? Não como antigamente, que todo mundo tinha a mesma cara, o mesmo nome, era apelido e tudo. Mas a gente viu que na recepção eram numerados os pacientes e até 30, mas já tinham 31, 32, 33, né? Então a gente já viu que a coisa estava começando a lotar. E esse é um risco que acontece também nos CAPs, né? A coisa funciona, apesar da precariedade que tem, que a gente viu, mas se é um negócio que está funcionando, muita gente vai procurar. Só que se você não amplia o atendimento, vai ter um inchaço, que talvez não seja aqueles 18 mil, 30 mil pacientes como dizem, mas vai ser o dobro, né? Imagina, um CAPS que fecha numa região, tanto os funcionários perdem o emprego, né? Que já é uma tragédia, né? Mas aqueles pacientes que precisam de cuidado vão procurar outro CAPS mais perto. Então aqueles 30 que estavam no CAPS vão para o outro que já tem 30 e viram 60. Então tem que se dividir todos os recursos, né? Isso já acontece também, essa coisa do próprio passado, né? Em residências terapêuticas, né? Eu conheci uma pessoa, usuária de crack, né? Que mora aqui nos Jardins, inclusive, né? Ela foi internada, né? À força, pela família e tal, e disse que ficou 1 ano confinada numa cela, numa clínica terapêutica particular. Mas tem clínicas terapêuticas particulares que prestam serviço pro governo, né? Então esse é o risco, virar um comércio, né? Sim. O próprio Juqueri era um comércio, porque quanto mais cheio, mais medicamento se vendia, né? Eu até, é uma brincadeira, mas assim, não tem graça no fundo, mas é uma coisa a se pensar, que ganhava até a companhia elétrica com a aplicação do choque elétrico, porque a conta de eletricidade subia, né? Então a gente tem sempre que tomar cuidado para não generalizar e achar que esse tipo de terapia vale para todo mundo, né? Hoje em dia, é o que eu falei, tem que se ter autorização da família, acompanhamento médico, né? Tem que se acompanhar o procedimento. Naquela época também, a família não tinha como aceitar porque o paciente era abandonado, né? Mas tinha um médico que acompanhava, entre aspas, né? Porque também tinha pouco médico para muito paciente no Juqueri, né? Então, antes de se tomar decisão, tem que ser debatido esse assunto. Claro, que é uma coisa que essa nota técnica não fez, né? Não. Para quem
não acompanhou nas últimas semanas, o Ministério da Saúde divulgou na semana passada uma nota técnica instituindo novas políticas para a saúde mental. E entre as recomendações dessa nota está a compra de equipamentos de eletroconvulsoterapia, que é o nome técnico do eletrochoque, pela rede pública. Exatamente. O choque elétrico nos anos 70, né, o ECT, ou eletroconvulsoterapia, né, o nome não importa muito, né? A gente tem uma visão, até o filme da Anísia da Silveira mostra um auditório, como Sim. que acontecia, mas aquilo lá era uma demonstração pública, né? Que era um paciente recebendo, deitado numa maca, né, e tudo, e todo mundo assistindo e tal. O próprio filme O Bicho de Sete Cabeças, com Rodrigo Santoro, que é de 2001, é um filme antigo, mas é atual, na verdade, né? Que é baseado no livro do Austregés do Carrano, que já morreu, inclusive, mostra ele recebendo o eletrochoque numa sala sozinho, mas quando o Walter aplicava o eletrochoque no Juqueri, era um salão grande, se punha as pessoas que estavam na lista para receber, então o primeiro que recebia, o segundo que ia receber já assistia o primeiro. Sim. E via aquela situação toda, porque não tinha carga controlada, né? A pessoa desmaiava, convulsionava, né? Tinha todas as consequências. O segundo não queria receber, claro, né? Porque já estava vendo o primeiro, então já se criava um ambiente de medo, né? E aquilo podia ser usado tanto, entre aspas, como forma de terapia, Sim. quanto de contenção e tortura também. Porque era muito comum um funcionário falar, olha, se você não se comportar, você vai tomar choque, viu? Claro que ele não ia querer. Aí o que acontecia? Ele começava a ficar acuado, começava a não questionar mais, né? E ia se anulando como pessoa, como indivíduo, Sim. né? Eu queria finalizar o nosso papo fazendo também uma pergunta do sócio Naves Ferraz, que quer saber qual o espaço para terapias artístico-culturais como tão bem desenvolvidas pela doutora Anísia da Silveira no atual contexto, em que a exclusão e a mercantilização do tempo exigem a eliminação dos não produtivos da sociedade. Ele já meio que respondeu a pergunta no final, né? O problema é essa mercantilização, porque essas terapias sempre existiram, Sim. né? Talvez, quando o Juqueri foi criado, poderia se pensar em outras alternativas, mas essa era mais conveniente. Assim Sim. como hoje talvez seja mais conveniente por causa da mercantilização, né? Porque quando a gente visita os CAPs, a gente vê que tem a coisa da laborterapia e seus desdobramentos, né? Tem os funcionários de CAPs que estimulam o usuário, né, como é chamado hoje o paciente, a escrever poesia, a compor música, a cantar, a tocar, a pintar quadro, a escrever, a tudo. Mas isso fica meio perdido nessa coisa de se tomar o caminho mais rápido, né? Sim. De se manter, embora não se fale mais nesse nome, a concepção higienista do tratamento, né? Que é ir escondendo, na verdade, ao invés de ressocializar. Sim. As residências terapêuticas, onde os últimos pacientes do Juqueri foram remanejados, tem essa função da pessoa viver numa casa e conviver com o vizinho, fazer compra, né? Ir à feira, Sim. ou sair para receber, porque eles recebem uma ajuda de custo, né? De ir ao banco, né? De ressocializar, não de prender. O problema que eu acho, né, assim, uma frase que desde que eu li essa nota técnica que me preocupa muito é aquela música do Cazuza, né, que eu vejo o futuro repetir o passado e a gente fica repetindo o passado sempre, né? E o que a gente deveria fazer com informação, conhecimento e discussão é tentar criar um futuro diferente, um presente diferente primeiro. Sim. E a gente não está criando, a gente está sempre voltando para o passado. A gente vê principalmente em manifestação, né? Eu fui um ano na Marcha da Luta Antimanicomial, né? E enquanto tanto os funcionários de CAPS e de outras instituições estavam ocupando a Avenida Paulista com cartazes, faixas, junto com os usuários, os pacientes, o pessoal do lado de fora estava achando que aquela marcha, na verdade, por ser em 2016, em maio de 2016, era alguma coisa ou contra ou a favor do impeachment na época, e não tinha nada a ver. Então o pessoal do lado de fora fala, poxa, de novo, impeachment, a favor ou contra, tá? Não tinha nada a ver com isso, era discussão, tinha escrito na faixa, prender nunca mais, manicômio nunca mais e tal. Esse era o tipo de discussão que se perdeu na coisa também de, tá atrapalhando o trânsito, já não aguento mais esse Sim. assunto, e não tem nada a ver com isso.
O lado positivo, talvez, se tem algum lado positivo dessa nota técnica, né, que não é só a compra de aparelhos de ECT, mas também que prega a abstinência de pessoas que usam drogas, né, que não é a solução para todo mundo, porque se fosse já teria dado certo. Exato. Também, né? E a gente sabe que não dá certo, independente do tipo de droga que a pessoa consuma, seja lícita ou ilícita, né? É também prender a internação de crianças, né? Sim. Tem uma imagem que o próprio diretor do Junquery, em 2014, me mostrou, 2013, na verdade, quando a gente estava concluindo o livro, que era um vídeo dos anos 80, que era uma criança, provavelmente autista, com uma camisa de força num pátio do Junquery. Convivendo, né, com adultos? Não estava convivendo com adultos jamais, porque tinha essa separação, sim, mas era a mesma instituição. Claro. Né? Então aí é uma repetição daquilo que aconteceu. Confinar o usuário de drogas lícitas ou ilícitas. É o caso do Walter. Quando ele foi internado e estava se tratando com aqueles funcionários que usavam álcool, eles continuavam usando álcool. Sim. Né? Então, a única coisa positiva que vem dessa nota técnica, talvez, é reacender o debate para essas questões. Sim. Né? E fazer com que a informação ela se dissemine, né? E a gente pare de pensar como em 1898. Exato. Né? Daniel, muito obrigada pela presença mais uma vez. Quero Obrigado. Retransmitir também meus agradecimentos ao Walter, que não pôde estar com a gente hoje aqui. Muito obrigada a quem nos assistiu e até a próxima quinta-feira.